Recebemos hoje no estúdio o assessor parlamentar Rodrigo Ferraz. Ele vai relacionar os agentes políticos com a corrupção. Olá, Rodrigo. Boa noite. Rodrigo, quais são os benefícios estendidos aos deputados federais e estaduais? Bom, os deputados, né, como nós vemos na televisão, eles têm bastante benefícios, né? Você vê, primeiro, o deputado federal. O salário hoje do deputado federal é de R$ 26.700. Os estaduais, eles ganham geralmente 75% disso, que dá mais ou menos R$ 20.000. Bom, o salário por si só já fala, né, que é um belo benefício. Além disso, eles têm a verba para funcionários, né, que no caso são os secretários parlamentares. Cada um, tanto o estadual quanto o federal, tem direito até 25 funcionários. E a verba de gabinete, né, a verba total, é de 60 mil. Ou seja, se você tem 10 ou 25, não interessa, né? Interessa que você tem 60 mil para gastar entre os funcionários. A verba de gabinete também, que é estendida aos deputados, serve para coisas do tipo divulgação parlamentar, que no caso, nem sempre, né, as matérias que os assessores produzem dos deputados são efetivamente publicadas na imprensa espontaneamente. Então, eles compram espaço nos jornais para divulgar a atividade, né? Às vezes, entregas de emendas parlamentares, né? Por exemplo, através de uma emenda de tantos R$ 1.000, o município de Luanda, no Noroeste do Paraná, recebeu um trator. E eles não conseguem espaço para divulgar essa matéria. Então, esse é um exemplo de verba de gabinete. Além disso, correspondência, verbas para passagens aéreas, né? Porque a grande maioria tem que se deslocar do município ou até do estado para Brasília, no caso. E como funciona a estrutura do gabinete, seja do deputado federal ou estadual? Então, a estrutura é o seguinte: geralmente os deputados, tanto estaduais quanto federais, eles têm 2 escritórios. O da Câmara Federal e da Assembleia, né, para os respectivos federais e estaduais, e os escritórios políticos localizados, digamos, nas suas cidades-chave. Pegue, por exemplo, um deputado que a cidade base dele é Guarapuava. Beleza. A cidade dele é Guarapuava, então, além do gabinete dele em Brasília, ele tem um escritório político em Guarapuava. O que você tem nessa estrutura? Em Brasília, você tem o seu chefe de gabinete, que geralmente é o número 2 do deputado em Brasília. Quem conversa com os ministros, com os assessores de ministros, quem administra, entrega os projetos para encaminhar verbas, coisas do tipo. Os secretários, que cuidam mais a parte burocrática da coisa, por exemplo, ver passagens, que faz a entrega, a ida e volta desses documentos, que também vai aos ministérios e aos outros gabinetes para trocar documentos. Daí tem motorista, e daí tem, por exemplo, assessor de imprensa. O assessor de imprensa varia, né? Ele pode tanto ficar no escritório local, quanto em Brasília. Porque vai do deputado, no caso. Às vezes ele prioriza matérias locais, ali da região. Às vezes ele prioriza a atividade diária da Câmara Federal, né? No caso, votações de projetos, destinação de emendas e coisas do tipo. E no caso do estadual é a mesma lógica. O que pode acontecer, às vezes, é o seguinte: às vezes o deputado é bem votado, não apenas de um município, né? Digamos, não é tão pulverizada a votação. Então ele tem uma votação bastante significativa em 3 municípios, assim, uma votação acima de 8 mil, por exemplo. Daí, ao invés de montar escritório nos 3 lugares, ele tem o que nós chamamos de os agentes políticos, né? Que, assim, é uma... E qual é o papel deles? Então, o papel do agente político é o seguinte, né? Ele faz a articulação da comunidade daquela região com o deputado, né? Como deputado, imagine, é difícil, né? Mas assim, a pessoa pensa, não, a vida do deputado é fácil. Se o cara não quer trabalhar é fácil, mas se ele vai trabalhar é difícil. Porque imagine, se você é bem votado, ou se você representa uma região assim que engloba 20 cidades, porque tempo que você tem para ir em 20 cidades? É aí que entra o papel do agente político, né? Então, no meio termo que o deputado está em Brasília, ele está lá vendo o quê? As necessidades dos municípios. Por exemplo, município de Nova Londrina, que também no Noroeste. Eles precisam de um posto de saúde novo. Quanto vai custar o posto? Tantos mil. Todos os deputados federais têm as emendas parlamentares, né, que são recursos que cada deputado tem o direito de destinar ao município que ele quiser. Esse ano acho que foi em torno de 10 milhões, que geralmente gira em torno disso. Então 10 milhões por ano que ele coloca no orçamento anual da federação e ele pode escolher para onde e como ele destina essa verba. Então, precisamos de um posto de saúde. Ele vai lá, encaminha o pedido ao Ministério da Saúde para o município X. 500 mil. Ele pede 500 mil, mas nem sempre vem 500 mil, porque daí vai no caso do próprio Ministério, né? No caso, os
deputados governistas acabam sendo mais beneficiados do que os de oposição, né? Porque... E de onde surge a margem para essa corrupção que a gente vê na mídia diariamente? Quando se fala de funcionários, assim, o sistema político é um sistema de boa-fé. Então, partindo do princípio que as pessoas estão mal intencionadas, o sistema entra, não necessariamente em colapso, mas entra em desordem, que aí abre margem para funcionários fantasmas. Os agentes políticos que eu falei a respeito, por exemplo, o que impede de eu contratar um cara lá no interior do Paraná e como que eu fiscalizo se ele está trabalhando ou não? Às vezes eu lá pago 5 mil para o cara por mês. Nada impede ele de simplesmente não trabalhar. E como que você descreve o trabalho dele? E, por exemplo, em campanhas políticas é proibido, por lei, que os funcionários de gabinete trabalhem durante a campanha. Mas como que se evita isso? É difícil você fiscalizar. Então, é aí que entra as margens para corrupção. Porque as campanhas, hoje em dia, são milionárias, custam 2, 3 milhões. E se você somar o salário dos deputados, digamos assim, ele sai perdendo. Então, muitos recorrem a esse meio não tão lícito, né? Que são funcionários fantasmas, desvio de verba de gabinete. Assim, é um sistema de boa-fé. Se não existe boa-fé, não tem o que fazer. É só fiscalizar. E o que significa o mando político de um município? Mando político é uma coisa interessante, né? Porque a prática do mando político geralmente acontece com partidos com mais deputados ou com uma abrangência maior estadual. Que é o seguinte, no final das eleições, contabilizam-se os votos, e os deputados eleitos e os suplentes, eles fazem uma reunião executiva para ver aonde cada um foi mais votado. O mando político daí é o seguinte, por exemplo, eu fui o deputado mais bem votado lá em Pato Branco. Então, no caso, eu tenho o mando político de Pato Branco. O que seria o mando político? É você escolher as pessoas que comandam o teu partido naquele município, sabe? Então, geralmente, não mudam os mandos políticos, né? Porque os deputados já são, as regiões já são bem direcionadas, bem segmentadas, né? Mas isso que é o mando político. É uma maneira, assim, de você acabar manter a sua própria base eleitoral, né? Você ter as regiões de trabalho já bem segmentadas, né? Tanto pelas emendas parlamentares, né? Afinal, às vezes você quer mandar uma emenda para uma região que não é sua, quando já tem outro deputado mandando, sabe? Às vezes pode aproveitar não você, né, o deputado propriamente, mas você acaba podendo contemplar uma região que precisa mais, né, da sua. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado a vocês. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até lá! Até amanhã!